E agora nós vamos falar a respeito de tecnologia, porque tem muita gente acessando pelo celular as informações de título de eleitor e através também do celular ou notebooks, computadores, os dados de local de votação. E existe um sistema que está funcionando para garantir suporte ao eleitor. Tiago Melo, boa tarde para você. Olá, Joelson. Boa tarde a você, a todos que nos assistem. Uma grande novidade, a gente vai trazer já um número quentinho que acaba de ser divulgado aqui pelo Tribunal Regional Eleitoral. Passou da casa de 100 mil o número de downloads do e-título, o documento eletrônico que permite o eleitor votar nesta eleição sem a necessidade daquele documento impresso. Para ser mais preciso, 100.234 downloads de eleitores que poderão utilizar dessa ferramenta eletrônica, não só para ter acesso à sessão eleitoral, mas também para computar e garantir o seu voto. É um aplicativo de celular que você baixa e vai andar junto do seu aparelho, onde constam não só seus dados pessoais, mas uma série de outras informações. Eu tive essa experiência hoje pela manhã, baixei o e-título, vou mostrar aqui no meu aparelho, claro, resguardados os meus dados pessoais, mas para mostrar que, além da identificação do eleitor, há diversas outras funcionalidades que podem ser aproveitados, como, por exemplo, Joelson, aqui tem o meu local de votação, a sessão e a escola com a confirmação da escola onde eu vou votar, na Zona Sul de Teresina. Se eu toco aqui nas notificações, tem uma série de outras informações úteis, por exemplo, como se identificar para votar, questões relacionadas à segurança, o voto consciente, o cuidado com o vírus das notícias falsas, ou seja, as fake news. E há também outras opções aqui, como, por exemplo, certidão de quitação eleitoral, nada consta criminal eleitoral, justificativa de ausência, local de votação de terceiros, se você quer passar essa informação para alguma pessoa da sua família, e inclusive ter informações acerca de débitos eleitorais e emitir guias para eventuais pagamentos de multas. Então, são muitas funcionalidades disponíveis no e-título e a gente vendo uma corrida das pessoas para garantir acesso a essa ferramenta e dispensar aquele título eleitoral que normalmente a gente só pega nele de 2 em 2 anos. Para você ter uma dimensão, 3 horas atrás, 97 mil pessoas tinham baixado o e-título aqui no estado do Piauí. E em 3 horas, mais de 3 mil downloads. A gente passa a conversar a partir de agora com o Anderson Lima, que é secretário de Tecnologia do Tribunal Regional Eleitoral do estado do Piauí, a quem a gente deseja uma boa tarde. Esse número de downloads chega a surpreender e isso representa que percentual, que fatia do eleitorado, segundo o que estava na expectativa do TRE. Boa tarde a todos. Para a gente é uma alegria grande os eleitores estarem fazendo uso do aplicativo, porque é um aplicativo disponibilizado pela Justiça Eleitoral no sentido exatamente de aproximar o eleitor dos serviços que são oferecidos. E, além disso, facilitar a vida dele em várias das funcionalidades como você colocou. Esse número é representativo, mas a gente espera que até o dia das eleições, com o recurso de poder ser efetuada a justificativa por meio do aplicativo, que ele verifica se o eleitor está fora do seu domicílio eleitoral, a partir das informações das coordenadas que ele pega pelo GPS do celular. Então a gente acredita que até o domingo haja um número bem maior de eleitores que tenham baixado e instalado o aplicativo em seu celular. Esse número de 100 mil eleitores para o Piauí é um número expressivo, mas nós temos no estado ao todo 2.450.000 eleitores aproximadamente. Mas é um número bastante expressivo e mostra exatamente a facilidade que é para instalar o aplicativo e o acesso que ele vai poder fazer à sessão eleitoral, à sessão com o mesário que vai se identificar, usando apenas o aplicativo, sem precisar de nenhum outro documento. Bom, depois que você baixa, é necessário ser feito um cadastro. Que tipo de informações o eleitor precisa ter em mãos para confirmar esse cadastro? Essas informações elas são variadas. Por conta da publicação da Lei Geral de Proteção de Dados, a exibição da fotografia, mesmo para o eleitor que é o proprietário do seu título eleitoral no formato digital, ele precisa prestar algumas informações, seu nome, o número do seu título, o nome da sua mãe,
para poder efetuar o download do título eleitoral no seu aplicativo. Só que além dessas perguntas, ele pergunta outras coisas que foram informadas pelo eleitor no seu cadastro. Então essas perguntas são aleatórias e mudam de uma pessoa para outra, que é exatamente para garantir que quem está ali baixando o aplicativo seja realmente o eleitor que se cadastrou conosco. Feito isso, essa validação, aí automaticamente é instalado no aplicativo do celular dele a versão digital do seu título de eleitor. Alguns telespectadores ligaram para a TV Cidade Verde hoje dizendo que, falando de supostas instabilidades, que não estavam conseguindo completar o cadastro, mesmo prestando as informações verdadeiras. Houve algum problema? Nós tivemos algumas ocorrências, nós também tomamos ciência desses problemas e segundo o TSE, que é quem está coordenando a divulgação e o gerenciamento do aplicativo, nós tivemos um pouco de instabilidade pelo volume de acesso que está acontecendo nesses últimos dias, mas as medidas foram adotadas e isso foi normalizado, de maneira que hoje qualquer eleitor, nesse momento diante, pode poder acessar o aplicativo sem nenhuma intercorrência. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, Joel? É dentro dessa mesma linha, viu, Thiago Mello? Eu estou aqui com várias mensagens de telespectadores que mandaram cópias, inclusive, da mensagem que aparece no celular, no e-título. Tem aqui a mensagem do Ronald, tem a mensagem do Alexandrino. O Alexandrino diz aqui, inclusive, olha, eu tentei por várias vezes finalizar o e-título, mas não consigo. Diz que os dados não conferem. O Alexandrino lá no Angelim. E a mesma coisa o Ronald. Os dados não conferem. Tente novamente. Aí as pessoas refazem esse cadastro, apresentam os dados, conferem os dados, mas aparece a mensagem insistentemente. O que é que o eleitor pode fazer em uma situação como essa, Anderson? Nesse caso, Joelson, o que a gente recomenda é que ele aguarde alguns instantes, porque isso é resquício ainda desse problema. Ele aguarde alguns instantes e tente novamente mais tarde, né? Se os dados realmente estiverem batendo com as informações que ele cadastrou conosco na Justiça Eleitoral, ele pode tranquilamente tentar mais tarde que ele vai conseguir efetuar o download dessa versão digital do seu título de eleitor. Bom, considerando que, como qualquer outra tecnologia, pode haver alguma falha no momento específico em que a pessoa chegar à sessão eleitoral, como, por exemplo, a bateria do celular acabar ou o aparelho apresentar uma pane. O que é que se recomenda para garantir que você vá votar e não vá perder a sua vez e o seu direito? Realmente é uma situação que a tecnologia nos aplica, num caso como esse aí as recomendações são: carregue o seu celular com antecedência, ou então leve uma bateria adicional, ou leve consigo um documento oficial com foto, que aí esse não tem perigo de perder a bateria, e você se apresenta na sessão eleitoral, se tiver com o e-título, se não, no mínimo, com um documento oficial com foto. Em relação ao site, ao portal do Tribunal Regional Eleitoral para confirmação de informações, as pessoas que ainda não utilizam ou não têm tanta habilidade com o aplicativo, o site também tem enfrentado algum tipo de instabilidade relacionado, por exemplo, à conferência de endereço de local de votação? Não, quanto ao site nós não temos nenhuma informação acerca de intercorrência, de problemas. Inclusive ele pode também consultar esses dados. Por exemplo, é muito natural nesse período, principalmente para as eleições desse ano, que eventualmente uma sessão eleitoral tenha mudado de local de votação. Isso está acontecendo, as zonas eleitorais estão fazendo as vistorias e percebe que algumas escolas, por conta da pandemia e por terem ficado fechadas muito tempo, não estão funcionando nem para se instalar a sessão eleitoral. Então as zonas eleitorais mudam provisoriamente essa sessão para outro local, às vezes na mesma escola, às vezes na escola próxima, e é importante que o eleitor faça essa consulta pelo aplicativo, se ele tiver essa disponibilidade, pela internet, como ele pode fazer, ou então, a partir de sábado, o tribunal ele tem um serviço de Disque Eleições, que será disponibilizado para consulta a todos os cidadãos, onde ele pode, por meio desse telefone, o 0800 086 5040, ele pode, inclusive, consultar o seu local de votação para garantir que ele está votando na mesma escola ou no mesmo local que ele costuma votar. Muito obrigado, Anderson, secretário de Tecnologia da Informação aqui do Tribunal Regional Eleitoral no estado do Piauí, pelas informações. Só finalizando aqui a questão da minha experiência pessoal, Joelson, eu precisei tentar 3 vezes até conseguir confirmar o meu cadastro no e-título. Caso o meu horário de trabalho me permita no domingo, eu vou comparecer à sessão eleitoral com o meu título eletrônico para votar.
Joelson. Muito bem, Thiago Mello. Olha, lembrando aqui uma dúvida de uma pessoa que é mesária, mandou mensagem aqui para nós, perguntando se os mesários são obrigados a manipular o celular das pessoas em período de pandemia. Não são. Basta mostrar, né, Thiago Mello? A gente pode tirar dúvida com o Anderson, né? O Anderson ainda está aí? Pode ajudar a gente, Thiago? Vamos aproveitar, sim, o Anderson está aqui. Uma mesária enviou uma pergunta, acho que você escutou. O mesário, ele vai ter a obrigação de manipular o celular? Como é que se deve proceder? De que forma eles foram instruídos para isso? Sob hipótese alguma, isso deve ocorrer. Os mesários foram orientados seguindo o protocolo de saúde que o TSE, por meio das instituições de segurança sanitária, estabeleceram, de que o eleitor, a uma distância segura, ele possa exibir o seu e-título para o mesário. Ele vai de longe visualizar, ler em voz alta esses dados e digitar no terminal para liberar seu voto na urna eletrônica. Então, ele não pode, nessa ocasião, manusear celular exatamente para evitar o contato com algo que pode ser um vetor de contaminação, que seria o aparelho celular do eleitor. A gente percebe que no e-título há também um QR Code. Aquilo ali é de que forma aquele item de segurança vai ser verificado? O QR Code é um mecanismo de segurança que permite em alguém, uma instituição, visualizando aqueles dados, em caso de querer validar se aquele título é correto, ele pode usar o QR Code, essa instituição, esse órgão, e verificar que sim, aquele título foi emitido em nome daquela pessoa. Havendo qualquer tipo de dúvida, então, se a pessoa lá que está na tela do celular realmente representa aquele eleitor, pode ser feita a conferência. Exatamente, mas não no dia da eleição, não para a votação. Sim. Isso para a utilização em situações, porque o título eleitoral, no formato digital, ele passa a ser um documento oficial cívico válido. Então, nesse sentido, eventualmente, querendo se constatar, verificar, validar se aquele título é daquela pessoa, o QR Code seria usado com essa finalidade. Muito obrigado mais uma vez, Anderson, pelas informações. Joelson.